Sexo e Destino. Segunda parte. Médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 13b. O genitor, arrependido da instigação infeliz, diligenciou recuar, mas não pôde. Dolorosamente magnetizada pelas próprias recordações, Beatriz avançou apressada, à procura dos tesouros domésticos. Todavia, não encontrou, nos lúgubres recintos, senão poeira e sombra do oásis familiar que construíra. Além de tudo, o elegante domicílio, condenado a leilão, transformara-se em valha-couto de malfeitores desencarnados, os quais se reconhecia absolutamente sem forças para expulsar. A desesperada criatura correu de peça em peça, de susto em susto, de grito em grito, até que se rojou de borco nos tacos da espaçosa câmara de que lhe merecia a preferência, pronunciando frases desconexas. Beatriz enlouquecera. Postei-me de vigia, asserenando-a, enquanto Neves, desolado, recorreu aos serviços de amparo urgente ligados ao Almas Irmãs em local não distante. O auxílio não tardou. No dia seguinte, enfermeiras especializadas colaboraram conosco, por determinação de Félix, mas somente depois de 4 dias sobre o incidente, logramos reentrar no instituto reconduzindo-a dementada. 2 semanas de trabalho vigoroso e atenção constante se esvaíram, infrutiferamente, no lar de Félix, até que um dos orientadores da equipe médica recomendou a internação da enferma em hospital adequado, a fim de que se aplicasse a sonoterapia com algum exercício de narcoanálise, para que se exumassem as recordações possíveis da existência anterior, com a cautela devida, de modo a que não se precipitasse em mergulhos de memória alusivos a períodos precedentes. O parecer foi acatado. Félix convidou-nos, a Neves e a mim, comparecer junto dele e do irmão Regis no gabinete onde se efetuaria a pesquisa. No momento indicado, ao pé de Beatriz, que dormia num leito, cujo travesseiro se achava munido de recursos eletromagnéticos especiais, permanecíamos Félix, o irmão Regis, o distinguido psiquiatra que aventara a medida, acompanhado de 2 assistentes, o chefe de arquivos do Almas Irmãs, Neves e eu, ao todo, 8 companheiros observando a paciente, sendo forçoso explicar que as autoridades ali reunidas dispunham de aperfeiçoado sistema de comunicação para a consulta rápida às repartições a que se mantinham vinculadas. Félix circunspecto, Neves com nervosismo, os médicos diligentes e nós outros em expectação. Iniciada a experiência, Beatriz, denotando voz e maneiras diversas das que lhe eram habituais, revelou-se num ponto indeterminado de existências anteriores, reclamando contra uma certa Brites Castanheira, mulher à qual imputava os infortúnios que lhe devastavam a alma. Pelas considerações amargas, via-se que o analista esbarrara com expressivo foco de exacerbação, facultando-lhe fácil penetração nos domínios recônditos da mente. Prevalecendo-se disso, o médico indagou onde conhecera a Brites, e em que época e em que circunstâncias. Beatriz, sempre em sono provocado, replicou que para isso precisaria lembrar a juventude, e, devidamente estimulada, elucidou que nascera no Rio em 1792 e se chamava Leonor da Fonseca Teles, nome que lhe adviera do homem com quem se consorciara em segundas núpcias. Informou haver nascida na rua de Matacavalos,
numa casa singela em que vivera descuidosa meninice. Em 1810, porém, modificara-se-lhe o destino. Desposara um rapaz português de nome Domingos de Aguiar e Silva, que se demorava no Brasil em serviço do Duque de Cadaval, na corte de D. João VI. Dessa união tiveram um filhinho que recebera o nome de Álvaro, em 1812. O marido, no entanto, falecera prematuramente no caminho do Boqueirão da Glória, quando se responsabilizava pela condução de alguns potros bravos adquiridos para as cocheiras reais. Referiu-se com gratidão às manifestações de estima com que se via brindada por personalidades influentes da época e às promessas articuladas em favor do pequenino, que ficara órfão. Viúva, aos 22 anos de idade, foi requestada por rico ourives, que montara estabelecimento na Rua Direita, Justiniano de Fonseca Teles, moço mais velho que ela apenas 3 anos, cuja proposta de casamento aceitou. Alegrara-se por verificar enteado e padrasto em abençoada camaradagem. Álvaro cresceu afetuoso e inteligente. Como não possuía rebentos do segundo matrimônio, a criança se levantara entre ela e o esposo por laço de luz e amor. Ainda assim, aos 15 de idade, em 1827, o menino embarcara no rumo da Europa, sob o patrocínio de fidalgos amigos do pai, tendo realizado estudos brilhantes em Lisboa e Paris. A magnetizada narrava sucessos da época, exteriorizando impressões acerca de pessoas, coisas, realizações e ocorrências, qual se trouxesse a imaginação recheada de crônicas vivas. Confidenciou que o filho regressara em 1834. Para ela e Justiniano, a casa transformara-se de novo num mar de rosas, até que certa noite... Diante das reticências, o irmão Félix, visivelmente comovido, solicitou que o serviço de análise se detivesse nas possíveis recordações da noite mencionada. O orientador da pesquisa atendeu. Beatriz franziu a testa, patenteando o sofrimento de quem esbarrava com uma ferida do próprio corpo, sem meios de extirpá-la, e respondeu descontente. Devo explicar que Brites era casada com Teodoro Castanheira, rico negociante que morava na Rua da Valinha. Ambos moços com uma filha única, Virgínia, pequenota de 11 anos. Embora eu tivesse ultrapassado os 40, junto de Brites, que ainda não alcançara os 30, queríamos-nos intensamente, enquanto nossos maridos nos copiavam a afeição com a mesma diferença de idade. Eles unidos pelos negócios e nós pelos sonhos caseiros. E continuou. Na noite que comecei a mencionar, meu esposo e eu apresentávamos Álvaro à sociedade no sarau do comendador João Batista Moreira, na Pedreira da Glória. Senti horríveis pressentimentos quando Álvaro e Brites se cumprimentaram, parando estáticos, de olhos um no outro, para ouvir as sonativnas. Debalde inventei motivos para retirar-nos cedo. Voltamos tarde com o rapaz, devaneando. Supunha impossível que ela fosse casada e mãe de uma filha. Parecera-lhe simples menina de salão na graça que se enfeitava. Fiz quanto pude para evitar o desastre, mas o destino... Ambos, tomados de paixão recíproca, iniciaram-se em passeios. Voltas pelo Mangrulho e brincadeiras na praia de Botafogo, excursões de Caleça para a fazenda do Capão, passeios para lá da Muda da Tijuca. Isso tudo acontecia pacificamente, até que Teodoro os descobriu juntos num quarto de hotel Faroux.
Escandalizado, o marido desinteressou-se da mulher, embora não se retirasse do lar por amor à filha. Mas, mesmo nessa posição, cortejou a menina Mariana de Castro, a que chamávamos Naninha, jovem de bons costumes que residia com os pais na Rua do Cano. Brits, longe de se magoar, até mesmo facilitou quanto pôde a ligação para ver-se livre. Naninha acabou cedendo às escondidas, mas enjeitou 2 filhos do comerciante nas portas da misericórdia, como é do conhecimento público. A senhora Torres entrou em crise de lágrimas e seguiu contando que o filho, depois de 4 anos, se enfadou de Brits e só então comunicou à família que deixara uma prometida em Lisboa. Suspirava por voltar, mas receava que a amante se desempenhasse no suicídio. Depois de muitas negaças em vão para retirar-se, arquitetou um plano maquiavélico de que resultara para ela, mãe amorosa, a infelicidade irremediável. Percebendo pouco a pouco a fraqueza de Brits pelas joias, insinuou ao padrasto que ela ansiava possuir-lhe a dedicação, fantasiando recados e armando embustes. Justiniano, vencido pelas sugestões do enteado, pôs-se em ação, conseguindo impressionar Brits com presentes raros, até que no primeiro encontro forjado pelo próprio Álvaro, interferiu ele na cena, assumindo o papel de companheiro ultrajado, afastando-se, enfim, para Portugal, deixando várias tragédias em andamento. O golpe infundira na senhora Castanheira uma nova personalidade. Convertera-se em pavorosa mulher calculista cruel. Nunca mais se vira um gesto de piedade. Metamorfoseara Justiniano num homem de sexualidade pervertida, extorquindo-lhe dinheiro e mais dinheiro, até ao ponto de entregar-lhe a própria filha, Virgínia, que atravessara os 15 de idade, vendendo-a ao amante, homem já velho, para senhorear terras e haveres. Ainda assim, não contente com os próprios desvarios, desencaminhava moças de nobre formação, atirando-as no prostíbulo, estimulava infidelidades, vícios, crimes, abortos. Virgínia, com quem Justiniano passava a viver em definitivo, abandonando a esposa, transfigurara-se em pomo de discórdia entre o senhor de Fonseca Teles e Teodoro Castanheira, que se atormentaram mutuamente em 11 anos de conflitos inúteis, até que o marido de Dona Brits, então vivendo maritalmente com Naninha de Castro, desde muito, aparecera morto a punhaladas na Rua da Cadeia, atribuindo-se ao homicídio a escravos foragidos. Naninha, porém, não ignorava que Justiniano fora o mandante e tramou o desforço. Uniu-se a outro homem, em cujo espírito insuflou despeito e ódio contra o ourives da Rua Direita. E os dois, então, morando num recanto da praia do Botafogo, planejaram assassiná-lo no suposto acidente. Justiniano, já idoso e enfermo, adquirira o hábito da visita domingueira à Bica da Rainha, no Cosme Velho. Quando regressava de uma dessas jornadas, à noitinha, guiando o carrocim em que se fazia conduzir, Naninha e o companheiro, ocultos na sombra, crivaram o cavalo de pedras revestidas de farpa, depois de escolherem local que favorecesse o desastre. O animal, desembestado, arrojou-se ladeira abaixo, rebentando freios e arremessando o velho do cimo de um barranco sobre um monte de lajes que se empilhavam embaixo, onde Justiniano encontrara a morte quase que instantânea. E Dona Beatriz rematou lacrimosa. Ah, meu Deus, tudo por nada, porque Álvaro, de retorno a Portugal,
achou a prometida casada com outra por imposição dos pais, regressando mais tarde ao Brasil, onde acabou na condição de professor solteirão. Ah, meu filho, por que te fizeste o autor de tantas calamidades? Nesse tópico das revelações, o irmão Félix solicitou dos cientistas um intervalo para explicações antes de se retirar. A doente foi restituída ao sono e o instrutor pediu ao chefe do arquivo a certidão de saída de Beatriz, já que se ausentara dali mesmo quase 50 anos antes para a reencarnação no Rio. O interpelado, atento ao caso em exame, trouxera consigo a ficha de Dona Beatriz Neves Torres. Sim, precedendo-lhe o nome atual, parecia o de Leonor da Fonseca Teles, que desencarnara no Rio, estivera por algum tempo em regiões inferiores, morara por 28 anos em colônia espiritual de reeducação, não distante, e passara apenas 2 meses no Almas Irmãs, em 1906, por solicitação do próprio irmão Félix, que lhe patrocinara o renascimento no lar de Pedro Neves, ali presente. Félix, porém, rogou as informações possíveis acerca de personalidades referidas por Beatriz que estivessem vinculadas ao Instituto. Aparelhos funcionaram e o arquivo respondeu com presteza. Justiniano da Fonseca Teles, Teodoro Castanheira, Virgínia Castanheira e Naninha de Castro estavam reencarnados no Rio, todos com certidão de saída do Almas Irmãs. Justiniano era Nemésio Torres, negociante com débitos agravados. Teodoro Castanheira apresentava-se com o nome Cláudio Nogueira, já desencarnado, mas ainda em serviço na terra com melhoras sensíveis. Virgínia Castanheira respondia agora por Marina Nogueira Torres, com índices promissores de reforma íntima. Naninha de Castro fora Marita Nogueira, que estivera recentemente desencarnada num dos parques de repouso da organização e que se achava em processo de novo renascimento no plano físico, por pedido expresso do próprio diretor do Instituto, enquanto Brites Castanheira envergava na terra o nome de Márcia Nogueira, cuja ficha era desoladora. O registro dessa mulher somava a longa série de abortos, de deserções do dever, além de vários compromissos indiretos em lares destruídos e existências sacrificadas. Anotações nas piores anotações da instituição. Um dos médicos presentes, talvez empolgado com o depoimento de Beatriz, indagou por notícias de Álvaro. O arquivo elucidou que Álvaro de Aguiar e Silva não possuía atestado de saída para a reencarnação pelo Almas Irmãs. Achava-se apenas cadastrado no departamento de queixas. Leonor, que lhe fora a mãe carnal, Justiniano, o padrasto, e a própria Brites Castanheira, antes do regresso a novas lides terrenas, haviam inscritos severas acusações contra ele, embora os 2 últimos tivessem estado apenas de modo ligeiro no Instituto ao saírem da colônia penal. O irmão Félix perguntou se constava dos apontamentos de Márcia algum gesto nobre por onde se ensaiasse eficiente auxílio a ela. Constava sim, aclarou a repartição competente. Um dia empenhara-se com os melhores impulsos maternais a garantir o casamento digno da filha enferma. O instrutor, então, conjugando dignidade e modéstia, levantou-se e, arrastando-nos com a valorosa humildade que dava testemunho, participou-nos que Álvaro de Aguiar e Silva e ele eram a mesma pessoa,
o mesmo espírito que ali se erguia diante de Deus e diante de nós, num julgamento em que a consciência lhe exigira implorar voluntariamente a reencarnação, a fim de se colocar ao encontro de Brites, então na personalidade da viúva Nogueira. Esforçar-se-ia na regeneração de si mesmo e dar-lhe-ia a existência, já que reconhecia o verdugo categorizando-o por vítima. Um raio não nos fulminaria com tanta força. Os médicos jaziam cabisbaixos. O irmão Regis tinha lágrimas, Neves empalidecera e eu mal conseguia respirar. Corajoso, Félix continuou, elucidando que a misericórdia divina, à medida que o espírito se esclarece, entrega ao tribunal da consciência o dever de se corrigir e de se harmonizar com as leis do eterno equilíbrio, sem necessidade do apelo a disposições compulsórias. E que, em razão disso, daquela hora em diante, tornaria pública a decisão de se recolher aos trabalhos preparatórios do renascimento na arena física. Confessou que a delinquência sexual gerara para ele responsabilidades semelhantes às de um malfeitor que dilapidasse um edifício ou uma cidade por meio de explosões em cadeia. Lesando os sentimentos de Brites Castanheira, mulher respeitável até a ocasião em que lhe transtornara o coração e o cérebro, identificava-se diante dos princípios de causa e efeito, culpado, até certo ponto, por todos os delitos de natureza emotiva por ela cometidos, uma vez que, após abandoná-la, impelindo-a deliberadamente à deslealdade e à aventura, podia compará-la a uma bomba, por ele preparada na direção de quantos a pobre criatura prejudicara, como querendo vingar no próximo o duro revés que lhe infligira. Rogava-nos ele a quem devíamos tanta felicidade e apoio fraterno para que se conseguisse um lugar de filho no lar de Gilberto, assim que Marina restaurasse o claustro materno após o renascimento de Marita. Idealizaria encontrar-se com Márcia na ternura de um neto. Ser-lhe-ia o companheiro nos tempos áridos da velhice corpórea. Recolher-lhe-ia o amor puro, sofreriam juntos, dar-lhe-ia o coração. Não lhe competia a indiferença, persuadido qual se achava de que a infinita bondade de Deus poderia conceder à viúva de Cláudio um valoroso resto de tempo na instância física. Se o Senhor lhe facultasse o favor que impetrava, que o auxiliássemos a ser fiel nos compromissos, desde o raciocínio infantil, que o amparássemos nos dias de tentações e fraquezas, que lhe perdoássemos as rebeldias e as faltas, e que por amor à confiança que ali nos congregava, não lhe patrocinássemos em tempo algum qualquer mergulho em facilidades nocivas a título de amizade. Austero e doce, dirigiu-se particularmente ao irmão Regis, inteirando-o de que ambas as irmãs, Priscila e Sara, se achavam em preparativos para o retorno à terra, que partiriam antes dele, que contava com a possibilidade de se retirar da direção do Instituto, dentro de aproximadamente 6 meses, a fim de aprontar-se, e que não anelava outra coisa que não fosse a experiência e a felicidade do companheiro à frente da organização. Nenhum de nós, contudo, dispunha de energias para largar o silêncio. Os médicos requisitaram substitutos que assegurassem o descanso de Beatriz. Regis, mudo, afastou-se, dando o braço ao chefe do arquivo. Neves abeirou-se da filha inerte, dando a ideia de que ansiava esconder-se para meditar na lição. Vi-me só diante do instrutor. Alçando para ele os olhos, como na primeira vez que o fitara na residência de Nemésio, procurei recompor-me, ao fixar-lhe o rosto imperturbável. Era o mesmo homem que eu não saberia dizer se amava como se fosse meu pai ou meu irmão.
ele me percebeu o estado de alma e abraçou-me. Por meio daquele olhar firme e percussiente, compreendi que não me desejava sensibilizado e tentei reequilibrar-me. Apesar disso, incapaz de controle total, pus a cabeça que a emoção desgovernava naquele ombro que me habituara a venerar, mas antes que eu chorasse, senti-lhe a destra a me afagar de leve os cabelos, ao mesmo tempo que me perguntou pela aula de fluidoterapia, de que não me seria lícito ausentar. Saímos juntos. Lá fora, ao vê-lo caminhar, ereto e calmo, tive a impressão que o sol rutilando nos céus era uma advertência da sabedoria divina a que sustentássemos lealdade na marcha constante para a luz.